Imagine por um instante que cada pedra, cada grão de areia, cada camada escondida nas profundezas da Terra guarda um segredo milenar. E se esses segredos pudessem contar a história de um evento tão colossal que teria mudado para sempre o rumo da humanidade? Essa não é apenas uma questão de fé ou de curiosidade histórica. É um enigma que conecta a ciência, a arqueologia e as páginas mais antigas das Escrituras. Por séculos, homens e mulheres se perguntam: será que o dilúvio narrado no livro de Gênesis foi um evento global, cobrindo toda a superfície do planeta? Ou teria sido uma inundação localizada, porém devastadora, restrita a uma região específica? E, ainda mais importante, quais são as evidências científicas que sustentam ou contestam essa narrativa? Antes de entrarmos no cerne dessa investigação, é importante lembrar que o relato bíblico do dilúvio não está isolado no imaginário humano. De tribos remotas a impérios antigos, de povos indígenas na América do Sul a civilizações na Mesopotâmia, lendas de um grande dilúvio são encontradas em registros e tradições orais espalhadas pelo mundo. Para alguns, isso é uma pista de que algo extraordinário aconteceu. Para outros, apenas a repetição de um arquétipo comum de destruição e renovação. Mas a questão permanece. Quando olhamos para a geologia, encontramos pistas que apontam para um evento dessa magnitude. Nos próximos minutos, você será conduzido por uma jornada que atravessa o tempo da narrativa sagrada preservada por milênios às modernas pesquisas científicas que analisam as marcas deixadas pela água na crosta terrestre. Vamos explorar os argumentos daqueles que defendem a literalidade do relato bíblico, examinando formações rochosas, fósseis e depósitos sedimentares que, segundo eles, confirmam a história de Noé. Em seguida, ouviremos também o outro lado. Cientistas que afirmam que a Terra conta uma história muito diferente, marcada por processos graduais e lentos ao longo de milhões de anos. O objetivo não é que você apenas ouça passivamente. Pelo contrário, queremos que você saia deste vídeo com ferramentas para analisar por si mesmo as evidências, refletindo sobre como a fé e a ciência podem dialogar, mesmo em um dos temas mais polêmicos e debatidos da história. E antes de prosseguirmos, já aproveito para convidar você. Inscreva-se agora no canal e ative o sininho, porque aqui você encontra análises profundas, baseadas em fatos e fé, que vão muito além das respostas rápidas e superficiais. Então, prepare-se para atravessar mares de informações, escalar montanhas de dados e mergulhar nas profundezas do tempo geológico. Porque a história que vamos contar não é apenas sobre pedras e fósseis, mas sobre a busca humana por compreender o passado, a partir das evidências visíveis e invisíveis que ele nos deixou. Afinal, como veremos, a Terra fala, mas será que estamos prontos para ouvir o que ela tem a dizer? Para compreender o debate sobre o dilúvio de Noé à luz da ciência, é essencial voltar ao texto bíblico que dá origem a essa discussão. O relato está registrado no livro de Gênesis, capítulos 6 a 8, onde encontramos uma narrativa que começa com um diagnóstico espiritual sombrio. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Em resposta a essa corrupção generalizada, Deus decide executar um juízo sem precedentes sobre toda a criação, preservando apenas Noé, sua família e um par de cada espécie animal terrestre dentro de uma arca construída segundo instruções detalhadas. A arca, segundo o texto, não foi fruto de improviso. Deus ordenou medidas precisas: 300 covados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, dimensões que, na medida atual, equivaleriam aproximadamente a 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Esse navio colossal deveria ser feito de madeira de gofer, vedado com betume por dentro e por fora, preparado para resistir a meses de águas furiosas. O relato afirma que todas as fontes do grande abismo se romperam e as janelas do céu se abriram. Gênesis capítulo 7, versículo 11, indicando o evento de escala catastrófica que combinou chuvas torrenciais e irrupções subterrâneas. Durante 40 dias e 40 noites, as águas cobriram a terra. O texto bíblico descreve que até os montes mais altos, debaixo de todo o céu, foram submersos por mais de 15 covados de água, o que, para muitos leitores, aponta para um alcance global do desastre. Para outros estudiosos, a linguagem pode ter sido hiperbólica ou localmente contextualizada, refletindo a percepção geográfica limitada de quem vivia naquela época. Seja como for,
A narrativa apresenta um cenário de destruição total da vida terrestre fora da arca, com exceção das criaturas aquáticas. Mas a história não termina na devastação. Após 150 dias, as águas começaram a diminuir e a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. A sequência inclui a famosa soltura do corvo e da pomba, até que Noé recebeu a ordem de sair da arca com todos os animais. O episódio culmina com Noé erguendo um altar e oferecendo sacrifícios ao Senhor, que então promete nunca mais destruir a terra com o dilúvio, estabelecendo o arco-íris como sinal dessa aliança eterna. Gênesis capítulo 9, versículos 11 a 13. Vale destacar que o dilúvio de Noé não é um relato isolado no panorama das culturas antigas. A epopeia de Gilgamesh, na Mesopotâmia, traz uma narrativa similar, onde um homem chamado Utnapishtim constrói uma grande embarcação para sobreviver a uma inundação enviada pelos deuses. Povos ameríndios, hindus, chineses e africanos também preservam mitos de grandes enchentes. Para defensores da historicidade do relato bíblico, essa recorrência cultural é vista como evidência de um evento real que deixou memória coletiva. Já para críticos, trata-se de mitos paralelos que emergem naturalmente em diferentes culturas como explicação para desastres locais ou fenômenos naturais dramáticos. Essa base bíblica é o ponto de partida para todo o debate. Mas será que as pedras, fósseis, camadas sedimentares confirmam a narrativa de Gênesis? Ou será que a geologia moderna aponta para outra interpretação dos mesmos fatos? Ao longo das últimas décadas, um grupo significativo de estudiosos, conhecidos como geólogos criacionistas ou defensores do catastrofismo bíblico, tem reunido e interpretado dados geológicos com o objetivo de sustentar a ideia de que o dilúvio de Noé foi um evento literal, global e relativamente recente na história da Terra. Para eles, as páginas da Bíblia e os registros da crosta terrestre não se contradizem, mas se complementam, e é justamente nas camadas profundas de rochas e sedimentos que se encontrariam as marcas desse cataclismo. Uma das evidências mais citadas por esses pesquisadores são as camadas sedimentares extensas que cobrem grandes porções de continentes inteiros. Elas são formadas por areia, argila e outros materiais depositados em um curto período de tempo por grandes volumes de água. Em regiões como o Grand Canyon, nos Estados Unidos, há camadas de centenas de metros de espessura que se estendem por milhares de quilômetros, algo que, segundo os defensores do dilúvio, não poderia ter sido formado por rios locais ou processos lentos, mas por correntes aquáticas massivas e de alcance continental. Outro argumento frequentemente levantado é a presença de fósseis marinhos encontrados em cadeias de montanhas, como nos Alpes, nos Andes e até no Himalaia. O fato de conchas, corais e outros organismos aquáticos estarem incrustados em rochas a milhares de metros acima do nível do mar é interpretado como indício de que essas áreas, hoje elevadas, já estiveram submersas por águas oceânicas. A explicação uniformitarista, que defende processos lentos e graduais, sugere que esses fósseis se originaram de antigos mares que foram erguidos por movimentos tectônicos ao longo de milhões de anos. Mas para os catastrofistas bíblicos, a hipótese de um dilúvio catastrófico global seria uma explicação mais direta e coerente com a Bíblia. Além disso, há a questão das chamadas sepulturas fósseis em massa. Em várias partes do mundo, foram descobertos vastos depósitos contendo milhares, às vezes milhões, de ossos de diferentes espécies amontoados juntos, muitas vezes misturando animais terrestres e aquáticos. Em alguns casos, esses fósseis estão extremamente bem preservados, o que indica que foram soterrados rapidamente antes que houvesse decomposição significativa. Para os defensores do dilúvio, esses depósitos seriam o resultado de correntes violentas que arrastaram animais por grandes distâncias, cobrindo-os com sedimentos em poucas horas ou dias. Há também registros de erosões em talhes geológicos abruptos, como grandes cânions e vales que, segundo essa perspectiva, teriam sido esculpidos rapidamente pelo recuo das águas do dilúvio, e não por erosões graduais ao longo de milhões de anos. Estudos de inundações catastróficas menores, como a ruptura das barragens naturais no Lago Missoula, nos Estados Unidos, demonstram que a água em movimento pode, de fato, remodelar a paisagem em um tempo surpreendentemente curto, algo que, para os criacionistas, fortalece a plausibilidade de um evento em escala global. Por fim, as análises de camadas de carvão e petróleo que, segundo alguns pesquisadores criacionistas, teriam se formado a partir da rápida deposição e soterramento de enormes florestas de matéria orgânica durante o dilúvio.
A formação desses depósitos em grande escala, na visão deles, é incompatível com processos lentos e graduais. É importante ressaltar que, embora essas interpretações sejam convincentes para muitos que conciliam fé e ciência a partir de uma leitura literal de Gênesis, elas são vistas com ceticismo pela maioria da comunidade científica. No entanto, para os defensores do dilúvio global, cada uma dessas evidências é uma peça de um quebra-cabeça maior. Um planeta que carrega cicatrizes de uma catástrofe tão avassaladora que ainda molda a superfície terrestre até hoje. Enquanto alguns pesquisadores interpretam formações geológicas e fósseis como evidência de um dilúvio global, a maioria da comunidade científica vê esses mesmos registros como resultado de processos graduais e contínuos que se estendem por milhões de anos. Essa abordagem é conhecida como uniformitarismo, conceito popularizado no século XIX pelo geólogo Charles Lyell, que defendia que o presente é a chave para o passado, ou seja, os processos geológicos que observamos hoje, como erosão, sedimentação e atividade tectônica, seriam essencialmente os mesmos que mudaram a Terra ao longo de sua história. Para os geólogos de linha tradicional, as camadas sedimentares extensas não exigem um único evento catastrófico para serem explicadas. Elas seriam formadas por ambientes estáveis de longa duração, como mares rasos, lagos ou deltas, onde sedimentos se acumulam lentamente. No caso do Grand Canyon, por exemplo, cada camada revelaria um período geológico distinto, com fósseis específicos de cada época, apontando para uma sequência cronológica e não para um depósito rápido e uniforme. Quanto aos fósseis marinhos em áreas montanhosas, os geólogos explicam sua presença por meio da tectônica de placas. Regiões que hoje são cadeias de montanhas já foram, em tempos muito antigos, fundos oceânicos. O movimento das placas tectônicas elevou essas áreas, carregando consigo os fósseis que lá estavam. Esse processo, embora extremamente lento, é amplamente documentado e observável em áreas com atividade tectônica atual, como os Andes ou Himalaia, onde medições detectam elevação anual de alguns milímetros. Outro ponto de divergência é a interpretação das sepulturas fósseis em massa. Para muitos cientistas, essas concentrações podem ser explicadas por fenômenos locais, como inundações regionais, erupções vulcânicas, deslizamentos de terra e outros eventos de soterramento rápido que ocorrem em diferentes épocas e lugares, não necessariamente de forma simultânea e global. Há também casos em que o acúmulo de fósseis é resultado de armadilhas naturais, como o poço de piche ou depressões onde animais ficavam presos. No campo da datação, o uso de métodos como a datação radiométrica apresenta, para esses cientistas, uma linha do tempo muito mais extensa do que a cronologia bíblica tradicional. Esses métodos medem a taxa de decaimento de elementos radioativos, como urânio e potássio, e indicam que as formações geológicas e fósseis têm idades que variam de milhares a bilhões de anos. Embora haja margem para erros e debates sobre calibração, os defensores dessa visão afirmam que múltiplos métodos independentes costumam convergir para resultados consistentes. Outro argumento é o da ausência de sinais geológicos que indicariam uma cobertura global simultânea de água. Por exemplo, a erosão causada por correntes de água deixa marcas específicas nas rochas, mas, segundo essa perspectiva, não há um padrão único global dessas marcas nas formações terrestres. Além disso, os registros geológicos mostram fósseis organizados em uma ordem específica, chamada coluna geológica, onde diferentes tipos de organismos aparecem e desaparecem gradualmente, algo que seria difícil de explicar em um único evento catastrófico. Essa visão não nega que grandes inundações tenham ocorrido no passado. Pelo contrário, há evidências de eventos catastróficos localizados, como o rompimento de glaciares ou elevação rápida de mares. Porém, a interpretação dominante é que esses eventos ocorreram em diferentes períodos locais, compondo um mosaico de transformações ao longo de vastos intervalos de tempo. Diante de duas perspectivas aparentemente opostas, uma que vê no registro geológico a confirmação de um dilúvio global e outra que interpreta as mesmas evidências como resultado de processos graduais ao longo de milhões de anos, surge a pergunta inevitável: será possível harmonizar fé e ciência, ou estamos diante de campos que jamais se encontrarão? A resposta, para muitos estudiosos e teólogos, está longe de ser simples, mas é mais promissora do que parece à primeira vista. Ao longo da história,
Houve cientistas profundamente comprometidos com a fé cristã que dedicaram suas vidas a investigar a natureza, partindo da premissa de que o Criador deixou sua assinatura tanto nas Escrituras quanto no mundo físico. Nomes como Isaac Newton, James Clerk Maxwell e Francis Collins são frequentemente citados como exemplos de mentes que encontraram sentido e inspiração espiritual na busca científica. Embora nem todos tenham se debruçado especificamente sobre o dilúvio de Noé, sua postura serve como modelo. A convicção de que fé e razão não são inimigas, mas aliados na busca pela verdade. Para alguns cientistas cristãos, o diálogo entre fé e ciência não significa comprometer a integridade de uma ou de outra, mas reconhecer que ambas operam em esferas complementares. A ciência investiga o como dos fenômenos, enquanto a fé busca responder ao porquê último da existência e da moralidade. Esse ponto de vista ajuda a reduzir a polarização e a abrir espaço para conversas produtivas, onde as diferenças de interpretação não se transformam em barreiras intransponíveis. Além disso, há o fator humano na interpretação das evidências. Tanto geólogos criacionistas quanto evolucionistas partem de pressupostos, modelos mentais que influenciam a maneira como analisam os dados. Reconhecer essa influência, chamada de paradigma, é fundamental para compreender por que, a partir das mesmas rochas e fósseis, é possível chegar a conclusões tão distintas. Essa consciência pode promover uma postura de humildade intelectual, na qual o objetivo não é vencer um debate, mas se aproximar da verdade. No fim, a reconciliação entre fé e ciência não precisa significar que todos concordarão sobre a natureza e a extensão do dilúvio. Ela pode significar, simplesmente, que cristãos e não cristãos, literalistas e interpretativos, podem olhar juntos para a Terra e para as Escrituras com respeito mútuo, dispostos a aprender uns com os outros. E talvez essa seja a lição mais duradoura dessa conversa. A busca pela verdade é um caminho que se percorre melhor quando não estamos sozinhos. Ao chegar ao fim desta jornada, revisitamos uma das narrativas mais antigas e debatidas da humanidade, o dilúvio de Noé. Exploramos as palavras sagradas do livro de Gênesis, que descrevem um evento de escala e intensidade incomparáveis. Conhecemos as interpretações de cientistas e pesquisadores que veem nas rochas, fósseis e sedimentos marcas inconfundíveis de um cataclismo global. E também ouvimos a voz da geologia tradicional, que lê nessas mesmas camadas uma história lenta e gradual, contada ao longo de milhões de anos. No meio desse diálogo, descobrimos que a tensão entre fé e ciência não precisa ser uma barreira, mas pode se transformar em uma ponte para a compreensão mútua. O que fica claro é que a Terra guarda segredos profundos e que sua superfície é como um livro escrito em uma linguagem que poucos conseguem ler integralmente. Cada extrato, cada fóssil, cada marca de erosão é uma pista, uma letra dessa história grandiosa. E, como todo grande mistério, as respostas não são entregues de forma simples ou imediata. É preciso paciência, investigação e, sobretudo, abertura para reconhecer que tanto a fé quanto a ciência podem oferecer perspectivas valiosas. Talvez a lição mais importante não seja responder de forma definitiva se o dilúvio foi global ou local, mas reconhecer que a busca por essa resposta nos aproxima de algo maior. O desejo humano de compreender nossas origens, o propósito da vida e o destino da criação. Para os que creem, a narrativa do dilúvio não é apenas sobre águas que cobriram a terra, mas sobre um Deus que, mesmo em meio ao juízo, oferece salvação. Agora, o desafio está diante de você. Diante de tudo o que exploramos, argumentos, evidências, interpretações e reflexões, qual é a sua conclusão? Você acredita que o registro geológico confirma um dilúvio global ou que aponta para processos naturais de longo prazo? Ou talvez veja espaço para uma terceira via, onde ciência e fé se entrelaçam para contar uma mesma história com linguagens diferentes? Compartilhe sua opinião nos comentários. Cada ponto de vista acrescenta novas camadas a essa discussão e pode ajudar outros a ampliar seu entendimento. E antes de encerrar, quero deixar 2 convites. Primeiro, se este conteúdo trouxe valor para você, se ajudou a refletir e a enxergar de forma mais ampla a relação entre a Bíblia e a ciência, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também se interessa por temas como este. Isso nos ajuda a continuar produzindo materiais de qualidade e a alcançar mais pessoas. Segundo, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. As rochas falam, as escrituras também. A questão é, estamos dispostos a ouvir ambas com atenção e humildade?
A resposta, talvez, esteja menos nas águas que cobriram a terra e mais na disposição que temos de mergulhar nas profundezas do conhecimento e da fé.